Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje começa uma viagem que vai passar por Ouro Preto, Belo Horizonte e Vitória. Será uma sequência de 3 vídeos que vocês vão poder acompanhar minha trajetória por essas cidades e por esses estados, Minas Gerais e Espírito Santo. E o primeiro destino é uma das cidades mais históricas de Minas Gerais, Ouro Preto. Então fica ligado comigo nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos embora. Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua presença. Muitas pessoas viajando pela primeira vez. Muitas pessoas já nos conhecem, já viajam com a gente, já sabem o nosso padrão. Quem está vindo pela primeira vez acha que é difícil. Depois vai ver que é mesmo. Mas é gostoso. A gente tem que ter paciência, tem que ter dinheiro, mas tem que ter muita paciência, mais que dinheiro ainda. Por quê? Passear, pessoal, é um feriado prolongado, muitas pessoas querem passear também, como a gente. A gente, às vezes, no restaurante vai ter uma fila, às vezes vai ter no passeio, vai ter uma fila, mas tudo acaba dando certo, tá bem? Então eu vou pedir um minuto de silêncio. Eu sou o Conrado, minha secretária está aqui, eu vou chamar ela aqui para ela falar uma palavrinha também. Cidinha. Alguém aqui ainda não me conhecia ou não me conhece? Só de casada com o Conrado eu tenho 44 anos, agora imagina, hein? Seja bem-vindo, viu, gente? Obrigada por você fazer parte dessa viagem, né, dessa família, porque até quarta-feira agora a gente vai ficar olhando um para o outro, vamos, por que não, cuidar desse outro, né, que está indo com a gente, entendeu? Nós vamos ser uma família. Eu fiz um chazinho aqui, ó, tem um chazinho caseiro, tem um cafezinho, tem um suquinho, aí a gente vai servir para vocês. Vocês gostariam de tomar um suquinho? Tem gente que nem almoçou hoje, eu conheço gente que nem almoçou porque fica ansiosa, mas não consegue comer, não tem fome, é um problema, sério. A gente fez agora uma parada rápida aqui no Grau. Já estamos voltando. São Francisco de Assis, né? Então lá é um museu da Argentina. Mas normalmente quando eu vou ao carro, eu não vou. Segunda vez que não conheceu o trecho de Belo Horizonte até Vitória, né?
Olá pessoal, estamos aqui junto com o nosso guia Evandro, na cidade de Ouro Preto. Estamos iniciando o nosso passeio, que vai até quarta-feira. Amanhã nós iremos hoje à tarde para Belo Horizonte. Ficamos 2 dias em Belo Horizonte. Depois vamos de trem para Vitória, onde ficaremos até quarta-feira. Apresento para você o nosso guia Ivan, vai dar um alô para vocês aí. É isso aí, meu nome é Evandro, sou receptivo aqui em Minas Gerais, na cidade histórica, atendendo meu cliente aqui mais uma vez aí, eu sou Conrado, né? Recebendo essa turma aí de São José dos Campos, hoje estamos aqui em Ouro Preto, amanhã Belo Horizonte, depois eles seguem para Vitória. Um abraço aí para vocês de Minas Gerais. Falta você, venha com a gente, CIC Turismo, o melhor caminho para o seu destino. E contrate o guia, Evandro Minas, Evandro Minas. Um abraço a todos. Eu acho que a minha região gosta de trabalhar aqui. Olha pro chão. Da ilusão. São Francisco, que é o nome do Francisco, meu filho, o Chico. Ali nós temos uma representação das lições que ele teve, né? Como se ele estivesse tirando o Cristo da cruz.
Ai, meu tamanho, você diz aí, meu filho. Aí quando o diretor machucado, daí ensaiaram, assinaram. Vocês algumas informações antes da visita. Aqui fora vamos ter uma ideia da quantidade de ouro extraído nessa região, a importância do africano que a extração pudesse acontecer. Quem quiser fazer a visita depois, dentro da mina, vamos ver e entender como acontecia a extração no século XVIII. Seguinte, gente, nós temos aqui na região de Ouro Preto, pegando cidade, 30 quilômetros de serra, em torno de 2.000 minas, iguais a que vão conhecer agora, 400 delas no perímetro urbano. Pós-término da escravidão, as pessoas construíram na área de mineração, então em Ouro Preto é comum mina de ouro no fundo do quintal. Muito ouro foi extraído também nos rios da região. A pequena diferença, nos rios encontravam pepitas de ouro, dentro da mina, ouro em pó. Tirou 1.000 quilos, 1 tonelada de minério de ferro. Separa-se em média de 3 a 5 gramas de ouro. Somando tudo, segundo esta pesquisa feita pelo jornal Estado de Minas, ao longo do século XVIII, o registro da coroa portuguesa é de 650 toneladas de ouro. Em cima desse registro, uma estimativa de contrabando, ouro que não pagou impostos, a pesquisa fala em 300 toneladas, metade do oficial, isso pode ser menos ou mais. Eu imagino o contrabando igualando o oficial, talvez seja até maior que ele. Média, 26 quilos de ouro por dia. Vamos trazer para a cotação atual, estaremos falando aqui de 15 milhões de reais em ouro todos os dias durante 100 anos. Pouquinha coisa, né? A coroa portuguesa, a partir de 1720, começa a cobrar imposto chamado de quinto. Quinto porque ele era a quinta parte. A cada 5 barras ou moedas, uma delas pertencia à coroa. Com esse imposto arrecadaram 105 toneladas e os mineradores chamavam ele de quinto dos infernos. Ninguém queria pagar. Além do quinto, taxa de fundição, taxa de transporte, entradas e saídas, dízimo. Com pequenas taxas, a coroa portuguesa conseguiu arrecadar outras 60 toneladas de ouro. E somando contrabando e oficial, 950 toneladas, seria 1/3 da produção de ouro do mundo todo entre 1500 e 1800, 300 anos. Estaremos aqui hoje falando de mais ou menos 600 bilhões de reais. Lembrando, extração manual, da escavação à separação. Picareta, ponteiro, marreta, bateia, não tinha máquina, não tinha explosivo, mas tinha o principal, conhecimento. E esse conhecimento e mineração empregada aqui veio do continente africano, onde há pelo menos 3.000 anos acontece extração de ouro em várias partes. Não foi o europeu que ensinou o africano a extrair ouro das minas. É ao contrário disso. Por prática milenar de trabalho, dentro de nossas minas tinham engenheiros, arquitetos, geólogos, reis, em uma condição imposta a eles, que é a condição de escravizado. Não existe o escravo. Ninguém nasce escravo. Independente da época da história da humanidade, onde aconteceu algum tipo de escravidão, você nasce livre e alguém te escraviza. É sempre uma condição. Por ser condição, a palavra ser usada é escravizado, porque assim entende-se que alguém escravizou. Quem escravizava sabia que ele usufruía do conhecimento que o africano detinha. O africano escravizado deixou em Ouro Preto vários legados de excelência. Um deles é o que vocês vão conhecer daqui a pouco, mineração. É uma mina com mais de 300 anos, super seguro dentro dela. Além de mineração, engenharia civil, ruas, pontes, casas, igrejas. Tinha quem planejava, que era o mestre riscador, o artífice, que equivale ao arquiteto, ao engenheiro atual. Mas quem sabia tirar do papel e transformar em monumento pedra sobre pedra era o africano. Culinária, frango com quiabo, canjiquinha, bambá de couve, angu, tutu, a nossa comida típica, quase toda ela era comida de quem estava escravizado.
e moldaram também nosso vocabulário. O brasileiro vai a quitanda comprar quiabo, jiló e moranga. Nosso filho mais novo é o caçula e quem toma conta dele é a babá. Tá carente? Fazemos cafuné, chamamos de meu dengo. Essas palavras vieram do continente africano. Então em Ouro Preto que vocês vão ver, ouvir e sentir passou por mão de obra escravizada. Para finalizar e entrar na mina, no período que acontecia escravidão em nosso país, trabalho manual era feito por quem estava escravizado. Vocês acham que a nobreza iria pegar em ferramentas? No período que acontecia escravidão, não pegava. Então quem fazia o processo manual era a pessoa que estava escravizada. E trabalhos manuais são quase sempre, não é uma regra, mas quase sempre denominados com palavras que terminam em sufixo eiro. Faxineiro, cozinheiro, sapateiro, ferreiro, carpinteiro e vários outros. É muito comum a utilização do sufixo eiro com formato pejorativo, diminutivo ou para ofícios manuais. Claro que não é regra. Exemplo, engenheiro é chique. São várias engenharias. Mas lá atrás o engenheiro eram pessoas que trabalhavam no engenho. Ou quem era engenhoso. E o engenheiro atual, ele é engenhoso. Ele é com um barranco aqui, dá para construir uma casa. Mas a palavra surgiu pejorativa e deixou de ser. Banqueiro é o dono do banco. Quem trabalha para ele é o bancário. Mas por que o dono termina em eiro e quem trabalha não? Porque banqueiro, antes de ser o dono do banco que a gente guarda esse dinheiro agora, atualmente, ele trabalhava atrás de uma bancada, sentado no banco. O banco na qual ele sentava nele, vocês estão sentados no banco aí agora, correto? Esse banco ele usava como uma espécie de cofre, ali ficava guardado as coisas que ele fazia a troca, o escambo. Então o banqueiro era o cara que ficava atrás de uma bancada sentado no banco, mas aí a bancada virou 2, 3, uma casa, virou um prédio com um cofre onde guarda esse dinheiro. E a gente tem o mesmo nome para o lugar que senta e para o lugar que guarda dinheiro, porque uma coisa tem ligação com a outra. Já para nacionalidades, é muito comum utilizar sufixo ano ou esse. Português, francês, holandês, japonês, argentino, chileno, americano, australiano, nigeriano. Tem alguns que não usam, tipo russo, turco, alemão, mas a maioria ano ou esse. Quem nasce na Índia é indiano. E aí conta-se ao povo brasileiro uma história muito bonitinha que alguém saiu de Portugal para buscar especiarias nas Índias, errou o caminho e descobriu o Brasil. Primeiro, errar mais ou menos 5.600 km é meio difícil, né? Como que alguém erra uma quilometragem tão alta dessa? Segundo, dá pra descobrir um lugar que tem gente? Se dá, eu vou sair descobrindo a casa das pessoas por aí. Opa, descobri essa casa, vou ficar pra mim. Que casa bonita. Vou te escravizar ainda, se você vai trabalhar de graça, não aceitar, eu vou colocar no meu livro de história que você e sua família são preguiçosos. Não seria legal, né? Então se tem gente, não é descobrimento, é invasão. Não se descobre um lugar que tem gente. Invade. E para tirar a identidade das pessoas que estavam nessa terra, que foi chamada depois de Brasil, mas antes era chamada de Pindorama, falaram que estavam indo para as Índias. E aí erraram o caminho e descobriram o Brasil. Tiraram a identidade dessas pessoas quando chamaram de índio e indígena. Se você pesquisar no Google, e hoje nós estamos na era onde qualquer coisa que está no Google a gente acha que é verdade, e não é, lá no Google tem uma explicação muito bonita para a palavra indígena, muito romantizada inclusive. Mas ela tem também um significado extremamente pejorativo no vocabulário. Prefixo in, ausência ou negação. Impossível, infiel, infeliz, incompetente, inconfidente. Olha quantas palavras terminam em i, elas são extremamente pejorativas. Indígena poderia ser não gente. E se não é gente, escravizar e exterminar, não tem problema nenhum. E índio era ainda pior. Em ausência de o Deus, ausência de Deus. Se não tem Deus, não tem alma. Então se eu matar aqui, eu vou morrer, vou pro céu do mesmo jeito. Chamar povos originários, assim deveriam ser chamados até hoje, são originais daqui, em terras colonizadas, de índio ou indígena, tira identidade e exime o colonizador de culpa. Não é gente, não tem alma, pode escravizar e exterminar à vontade. E alguns desses povos que aqui já estavam, sabiam cortar, mas principalmente sabiam extrair os pigmentos vermelhos do pau-brasil. Isso era um ofício. E o ofício termina em sufixo e. Quem fazia esse trabalho lá em 1500 é que era chamado de brasileiro. Antes de ser nacionalidade, nossa nacionalidade, a palavra brasileiro denominava aquele que corta e extrai pigmentos do pau-brasil. Era um ofício. Ofício feito por povos indígenas originários que estavam escravizados. Com isso, historicamente, sinto informar que todos os brasileiros, todos nós presentes aqui agora, descendemos da escravidão. Independente de pigmentação da pele, lado político, religião, quer queira, quer não, que os primeiros chamados de brasileiros estavam escravizados há mais de 500 anos. Aprender uma história real não romantizada do passado é a forma mais fácil de compreender o presente. Nós somos um país de tamanho continental, riqueza imensurável que não caminha para frente. Que a grande maioria de nós, brasileiros, não sabe nem de onde vem. De alguma forma, tiraram a nossa identidade, tiraram a nossa ancestralidade e fizeram o pior que poderia ser feito, nos dividiram.
de forma política, econômica, religiosa, regional, social, racial. Hoje somos brasileiros brigando com brasileiros. Na maioria das vezes não sabe nem o motivo da briga. Quando o ideal era lutar contra esse sistema que vem escravizando o povo brasileiro em épocas e formas diferentes, atualmente e há mais de 500 anos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações, porque muito mais vídeos dessa viagem vai chegar por aí. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal, hein? Até a próxima!